Se tem um tema que me chamou atenção, e me provocou a pesquisar, é o tema que nós começamos no mês de janeiro, sobre uma igreja para uma cidade. Essa semana, numa reunião com os pastores, nós resolvemos não dar sequência a esse tema, porque a gente tem outras sequências com outros temas, mas eu resolvi continuar, pelo menos para entender um pouco do desenvolvimento do projeto e o processamento e o propósito de Deus para a vida de uma igreja, seja em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E não está falando de uma denominação humana, de uma instituição humana, mas está falando de uma instituição e denominação divina, espiritual, amém? Por exemplo, se você veio de outra cidade, e você pertencia a uma igreja, provavelmente você procurou nessa cidade uma igreja que você pudesse identificar, né? Então o que chama atenção num culto? A recepção das pessoas, isso chama muito atenção. O louvor, uma boa palavra. Às vezes não tem um bom louvor, mas fica pela boa palavra. Não tem a boa palavra, mas fica por causa do louvor. Nós temos que arrumar aí para ficar tudo bom. A recepção aí, nós temos que combinar aí com a diaconia para ficar bom o troço ali, entendeu? A recepção. Está triste, mas sorri. Amém? Amém. Tem outras coisas mais. Por exemplo, famílias que vêm, que encontram um departamento infantil bacana. Mas também tem famílias que saem da nossa igreja por causa do departamento infantil. Não vou contar para vocês. Tem gente que entra e fica por causa do pastor, e tem gente que sai por causa de você. Hoje eu estou engraçadinho, né? Eu orei muito para não... Estou brincando. Não, sai por causa do pastor também. Sai por causa do pastor também. Então você entende que tem muitas coisas que nos conquista e nos seduz e nos chama atenção para a gente ficar numa comunidade. Tem muita coisa. Agora, a grande luta aqui, o grande desafio dos pastores é comunicar algo que a Bíblia diz para ela mesma. Em outras palavras, quero dizer o seguinte: que a Bíblia foi escrita para o povo de Deus no primeiro momento. Que para esse povo de Deus tem uma missão para fora, para anunciar a outros que tem um Deus aqui dentro, que manda a gente ir para fora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Toda a escritura foi escrita para a igreja, para o povo de Deus, nada para fora, tudo para dentro, para que depois aqui dentro seja processado e seja cumprido o propósito lá fora. Porque se você prega o evangelho, ou melhor, se você prega uma palavra de disciplina espiritual, uma palavra de mandamentos, preceitos, uma pessoa que não é crente, você está pedindo para ela fazer um download de um aplicativo que ela não tem. Ela precisa primeiro ter o aplicativo dentro dela, que é o Espírito, que pode dar a chance dela fazer o download espiritual, entender o que vai ser trazido de comunicação, de conteúdo para a vida dela. Então o desafio da igreja, dos pastores, dos presbíteros, dos líderes, daqueles que são líderes espirituais, é ministrar os primeiros aqui dentro, para que eles estejam preparados para ministrar lá fora. Mas só para ser líder espiritual? Não, para ser um bom profissional, mas com uma consciência de chamado divino. É um bom médico, um médico de Deus, chamado por Deus, um bom músico de Deus, um psiquiatra, um psicólogo, um veterinário, um macumbeiro. Não, macumbeiro não. Macumbeiro tem que ser convertido. Corta essa parte. Irmãos, vocês entendem que as escrituras chamam a atenção da própria igreja, para que a igreja seja equipada,
preparada, desafiada, constrangida aqui dentro primeiro, porque primeiro Deus, como nós fazemos com os nossos filhos, porque lá em casa é o seguinte, pelo menos em casa, lá em casa eles podem tudo, menos pecar. Não sou tão chato assim não, mas espera aí. Lá eles erram, a gente exorta, corrige. Lá eles acertam, a gente elogia. Pro dia do jogo, qual é o dia do jogo? Vai para a igreja, vai para um shopping, vai para um supermercado, qualquer outro lugar, para que você não passe vergonha com o atleta que você está não treinando dentro da sua casa. Porque a criança vai berrar lá no confiança, e você vai perder a confiança em Deus e vai dar um tauste na cabeça do menino. Aí não adianta chamar um amigão, não. Gente, amém. Não adianta chamar um amigão, não, viu? E aí, a gente passa vergonha. E se tem uma coisa que o cabeça dessa igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, ele não quer passar vergonha com o corpo dele. Ele quer estar bem vestido. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Qual é a parte daqui que é as orelhas, os olhos, os braços, as mãos, os pés? Qual é a parte daqui que é tudo isso também? De repente tem membros que eles ficam expostos e não tem nenhum problema de ficar exposto. Mas tem certos membros que tem que ficar escondido, que são restritos, são íntimos, mas não menos usados, mas que tem que ser usado no momento certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não são, né? E nessa igreja, eu penso que Deus, Ele está dizendo assim, olha, eu sei o risco, Deus fala, eu sei o risco que eu tomei, de enviar o meu filho lá embaixo, para morrer por uma criação que me rejeitou, que pecou e continua pecando, obstinada, e que eu vou ter que dar o meu cordeiro, o meu filho amado, para morrer por esses miseráveis, para escolher dentre muitos miseráveis, os miseráveis escolhidos e redimidos, porque a gente continua miserável, amém? Porque tem misericórdia para toda a criação, tem misericórdia para o ímpio e tem misericórdia para o escolhido, porque todos nós pecamos, e todos nós carecemos da glória de Deus, porque misericórdia tem relação com o pecado. Toda ação misericordiosa de Deus está ligado, está intencionado à preservação daquele que deveria ser condenado e fulminado, mas Deus tem misérias cardia, coração pelo miserável. Deus preserva, preparando um dia esse ímpio miserável, para que a graça venha e dá para ele aquilo que ele não tem, salvação. Porque até então a misericórdia, ele não recebe aquilo que ele merecia, agora ele recebe aquilo que ele não merece, a graça. Tudo isso em Atos é uma realidade. Em Atos, Deus não passa a mão. Tem muitos momentos aqui que o anjo do Senhor vem e fulmina. Tem momentos que a mão do Senhor pesa e arrebenta. É só você ler Atos, Ananias e Safira, Elimas, o mágico, o rei Herodes, que se sentiu o cara, o anjo de Deus vem, bota uma bactéria nele lá, sei lá, um bicho, uma bicheira nele, e o bicho morre. Eu fico pensando, se Deus continua fazendo do mesmo jeito, usando a mesma regra, quem mente para o Espírito Santo deveria ser fulminado como Ananias e Safira. E eu pergunto aqui, graças a Deus que eu estou vivo, porque quantas vezes nós mentimos para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus? Muitas vezes. Mas tudo isso foi proposital, para que gerasse um temor geral dentro da igreja e fora da igreja. Atos ele trabalha nessa ideia de que começa no centro, vai espalhando, irradiando para os extremos, contaminando e movimentando a igreja com a ação do Espírito sobre a igreja,
Porque Deus não faz nada que não seja com a igreja, que fique bem claro aqui. Deus não vai usar nenhuma instituição, nenhuma organização, nenhuma ONG, nada, nenhum governo vai usar apenas a igreja para proclamar o seu evangelho nesse mundo. Pastor, onde está isso na Bíblia? A gente vai ver. É um erro a gente pensar que é por outros meios. É pela igreja que as coisas vão avançar. Só que a igreja precisa estar equipada, preparada, treinada. E aí como é que faz? Eu, hoje, nesse exato momento, eu tenho essa pegada de dar paulada nos que estão dentro. Vocês já repararam isso, né? Eu chamo a atenção dos que estão dentro. Se você vê um dia evangelizando os de fora, você não vai ver eu usando os mesmos termos que eu uso para aqueles que estão aqui dentro. Porque os que estão aqui dentro, eu trago no meu coração a ideia de que já sabe alguma coisa sobre Deus, que já sabe como que se dá o cenário dentro do corpo de Cristo, e que eu espero, e que nós esperamos que não haja nenhuma exposição, nenhuma brecha dentro dessa igreja por causa de você. Aí me julgam como legalista, moralista. Não tem problema nenhum. Eu sei o que Deus está me levantando para dizer assim: olha, acorda, não brinque com Deus. Aqui em Atos não é diferente, meus irmãos. Deus usava a mesma igreja para exortar os de dentro e usava a igreja para proclamar salvação para os de fora. Irmãos, projeto, processo, propósito. Atos 13, abre a sua Bíblia, por favor. Projeto, processo e propósito. O tema que eu queria abordar com vocês é um tema já conhecido, mas que tem que ficar muito bem claro para nós aqui. A missão da igreja vem de Deus. A missão da igreja, olha aqui, ó. A missão da igreja vem de Deus. Em outras palavras, Deus tem uma missão, por isso Ele comissiona a sua igreja. Se a igreja tem uma missão, porque ela entende espiritualmente, ela é escolhida, ela é alcançada pela graça de Deus, e ela vai entendendo através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que é a relação dos dons que o próprio Jesus dá lá em Efésios 4, porque nós temos 3 textos na Bíblia, tem mais um, mas acho que está lá em Pedro, mas esses 3 destacam claramente, você pode anotar se você quiser. O primeiro texto, não em ordem cronológica, mas em ordem como está disposto nas Escrituras, Romanos 12, o próprio Deus concede dons para a sua igreja. Segundo texto, logo na frente, 1 Coríntios 12, o Espírito Santo derrama, mas sem medida, sobre Corinto, uma igreja totalmente improvável, promíscua, acostumada com muita coisa. O Espírito Santo, olha, mergulha. O Espírito Santo que mergulha neles. Não é a gente que mergulha no Espírito Santo, é o Espírito Santo que vem e inunda você. Efésios 4, o Senhor Jesus Cristo está lá, e Ele mesmo concedeu, Paulo está falando de Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem são eles? Somos nós aqui, ó. Aqueles que primeiro tem que ter a intimidade com Deus, que primeiro é exigido por Deus, os primeiros a ser constrangidos por Deus. E a gente sabe o que a gente sofre. A gente sabe que a gente sofre às vezes por causa da reputação que a gente tem que. E eu digo para vocês, reputação é a avaliação dos de fora sobre nós. O temor do Senhor resolve essa questão, porque o temor do Senhor é com você, é de você para Deus. Quando você se importa muito com o temor do Senhor, a avaliação dos outros, que não seja com a configuração de Deus, não tem importância nenhuma. Porque se Deus aprova você, quem será o homem para desaprová-lo? Correto? Quem será o homem para desaprová-lo? Até acho que uma possível desaprovação seria uma tentação para mim e para você, para a gente questionar. Por exemplo, Elias acaba com 450 profetas, não é isso? 400, arrebenta com todos eles,
De repente a Jezabel fala assim: vou matar esse imbecil. Ele sai fugido com medo, vai para uma caverna. Ele é constrangido por conta de uma avaliação. Quem é esse cara? Quem é esse cara que fez isso? E vai fugir por causa de uma mulher, Jezabel. Então os pastores, os evangelistas, profetas e mestres, meu, que bom ouvir isso. É Deus que concede para a igreja. Então eu estarei nessa igreja até o Senhor Jesus me tirar para outra igreja, amém? Eu sei que Deus me trouxe para cá, como trouxe você, pastor Jean, pastor Robson, pastor Valdir e outros pastores mais que poderiam voltar. E presbíteros que estão aqui também, que tem uma função espiritual. Deus nos concedeu para uma igreja. E aí, olha a importância como nós precisamos da ajuda de vocês em oração. Para tentarmos um pouquinho parecer com Jesus, para ser menos uma brecha no seio da igreja. Agora você imagina o que está acontecendo em Atos 13 aqui. Deus está por trás de todo esse cenário, usando o Espírito, porque Deus já usou Jesus para criar e fundamentar a sua igreja, correto? E sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, Jesus disse. E depois lá na frente, o Espírito Santo se torna aquele que vai manter a igreja. Atos é a manutenção de um Deus aqui embaixo chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, pode ter certeza, ele é o que movimenta este mundo. Ele é o que movimenta a igreja. É o Espírito Santo que movimenta essa igreja, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Mas é o Espírito. Não tenha problema de ser uma igreja presbiteriana independente, cheia do Espírito, alegre por causa do Espírito. Vamos lá, verso 1. Eu não pensei nessa introdução, mas eu sei que Deus está preparando a situação aqui. E se eu não terminar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Verso 1 do capítulo 13 de Atos. Diz assim, olha só. Aqui em Atos, só para você ter uma ideia. Lucas, que escreveu Atos, ele começa falando da igreja, dos discípulos, dos 120, dos 12, junto com outros que formam a quantidade de 120 discípulos, que prepara essa igreja para receber o Espírito Santo, para capacitá-la aí, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, e destaca Pedro. Até o capítulo 10 ali, 11, destaca Pedro, e encerra com Pedro, e começa uma transição bem leve, porque a vida de Paulo começa no nono. No nono assim, lá no final do 7, quando Estevão morre, né, fala que ele respirava, ou que ele tinha, né, as vestes consentiu com a morte de Estevão. Então vai transicionando, Lucas começa com Pedro, com a igreja, os discípulos, destaca Pedro, converte Paulo ao propósito de Deus, e começa a dar espaço agora para Paulo, a partir do capítulo 12, 13, é a primeira pregação, lá no verso 16, eu acho, nós vamos ver aqui depois, verso 16, que começa a primeira pregação de Paulo, mas o destaque é aqui no verso 1, olha só como se deu esse envio, a primeira viagem missionária, verso 1, capítulo 13 de Atos. Havia na igreja de Antioquia aqui tem duas Antioquias que nós vamos ver no texto. A primeira é a Antioquia da Síria, a segunda, Antioquia de Pisídia. Havia na igreja de Antioquia, olha lá, profetas e mestres. Isso fundamenta, possivelmente, aí eu tenho que ver, eu não lembro agora, quem escreveu primeiro que Atos foi escrito primeiro ou Efésios? Dá uma olhada para mim depois, quem foi escrito primeiro? Só para eu fundamentar essa ideia aqui, essa verdade. Para a gente tentar entender que em Efésios, eu acho que foi primeiro Atos. Porque depois em Efésios, até porque Atos vai contar a história do começo de Paulo, né? Exato, em Atos,
Por isso que depois lá em Efésios, Paulo fala assim, olha, ele concedeu aqueles para profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres. Está aqui, ó. Porque Paulo já via que Deus já tinha colocado dentro da igreja. Cristo já tinha dado essa autoridade para esses homens. Então vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem são eles? Barnabé, filho Nabi, de Nabé, Navi, que é Rabi, que é mestre. Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Irmãos, rapidamente, eu ia ler muito mais outras coisas, mas eu preciso ser breve. Aqui em Atos 13, a gente vai ver Deus dando, através de Lucas, o Espírito Santo dando destaque para Paulo. Aí você pergunta, pastor, o que eu quero ouvir? O que isso influencia na minha vida? Presta atenção, meu irmão. Quando você se coloca para ser disponível na mão de Deus, Deus é capaz de te botar você numa igreja e te levantar no meio dessa igreja e te tornar um líder espiritual para as nações. Presta atenção, isso tem tudo a ver comigo, com você. Mas pastor, eu tenho já 70 anos, Moisés tinha 80. E falou assim, ó, tem um chamado para você. E o chamado é o seguinte, Moisés, tira a sandália primeiro aí, porque a sandália está impedindo de você pisar no lugar santo. Tira a sandália, não porque está suja, não, porque ela está impedindo de você pisar no lugar santo. É diferente, não é porque está sujo, não, é porque a sandália separa você da santidade de Deus. E fala assim, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, então presta atenção. Eu tenho escutado o clamor do meu povo, presta atenção, e eu conheço o sofrimento. O chamado de Deus para nós passa, pelo menos para Moisés, por ver coisas que Deus vê, ouvir coisas que Deus ouve, conhecer coisas que Deus conhece. Geralmente é a aflição, ver a aflição, ouvir o clamor e conhecer o sofrimento. Então o cenário do teu chamado passa por essas três coisas, que vai gerar muita aflição também em você, muito clamor em você e muito sofrimento em você. Só que a pergunta é, a igreja está preparada para erguer a mão para receber esse chamado? Parece que não, porque Paulo pensava em cumprir o chamado dele de fariseu, só que Deus pega ele no meio do caminho. Deus aqui intervém. Eu estou preocupado aqui no seguinte, Deus, não sei se você pode falar isso, Deus intervém na minha vida, me acha, me deixa ver a tua luz para que eu seja alguém enviado. Eu não acho que Paulo disse isso. Isso mostra que muito mais do que o meu desejo por Deus, Deus tem um desejo por mim, tem uma história para mim. Então Deus foi lá no Paulo e falou assim, ó, vou mudar a tua história, o miserável. Vou mudar a tua história, eu preciso de você. E você vai ver quanto é bom sofrer por causa do meu nome. Você matou um monte de gente, perseguiu um monte de gente, prendeu um monte de gente, você vai ver agora o que vai acontecer com você. É isso aqui, ó, implica em muito, eu ouvir e dizer assim, Deus, o Senhor tem isso para mim, mas eu sou muito velho, de repente, o ambiente que Deus quer te usar é na sua casa, no seu trabalho, de repente é fora daqui mesmo. A missão da igreja vem de Deus, e se vem de Deus, quem está no seio dessa igreja pode ser chamado por Ele, pode ser acionado por Ele. Se Ele resolver acionar agora a orelha desse corpo, pode ser que a orelhuda desse corpo seja você, o narigudo. E Deus vai achar você, eu preciso de um olho, eu preciso de um ouvido, eu preciso que alguém toque e conheça. Por isso que Deus vai atrás de Moisés com 80 anos. Então o projeto aqui é de Deus, que começa, olha só, o projeto é de Deus,
E a gente vê aqui em Atos um desenvolvimento muito maravilhoso. Deus continua com aquele projeto de centrífugo, sempre começando de um lugar e rodando. Chega uma hora que para e começa a rodar novamente, indo e voltando. Porque em Atos você vê assim, Jerusalém, aí já vai para a Judéia, vai para Samaria, aí volta para a Judéia, vai para Samaria de novo, e aí vai indo até que Paulo vai embora. Vai voltando. E aqui em Atos 13, ela está dentro de um bloco que termina lá em Atos 14. A gente vê em Atos, aqui, o seguinte, o capítulo 13, do verso 1 ao 3, começa em Antioquia da Síria. Aí, do verso 4 e 5, dentro dessa missão da igreja, olha o que acontece. Essa missão acontece especificamente para os judeus. Olha o verso 4 e 5. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, não é por uma instituição, mas por Deus, pelo Espírito Santo, é divino. O meu chamado, o teu envio, a tua saída de um lugar para o outro, tem que ser guiado pelo Espírito. Não vá participar de festa alguma, não entre em qualquer nada na sua vida sem Deus lhe dar direção na sua casa para você em tal lugar. Pode ser que por falta de discernimento, de displicência, de não ouvir Deus, confusões são atraídas por conta disso. E não adianta correr atrás da graça de Deus, não. Nem sempre. Deixa eu ficar quieto. Verso 4 e 5. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus, aonde? Nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Esse João aqui vai dar confusão lá na frente. Então olha só, começa na Síria, olha o projeto, e começa agora a processar essa saída, essa autorização do Espírito, essa escolha do Espírito, no capítulo 1 ali, no verso 1 a 3, começa o desenvolvimento da igreja, até o capítulo 14, então vamos lá, do 4 ao 5, missão para os judeus, do 6 ao 12, missão para os gentios. Veja os 6 aí, ó. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estavam com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então sim, era um cara, o outro lá, Bar Jesus, era judeu, mas esse aqui era grego, era um outro cara que não era judeu. E aí fala assim, ó, para ouvir a palavra de Deus. Mas olha o que aconteceu, uma intervenção aqui, ó, para mostrar que a igreja vai ter dificuldade sim, os seus vão ter dificuldade sim de ministrar e pregar o evangelho. Não é fácil pregar o evangelho não, meus irmãos. Satanás às vezes vai se manifestar em pessoas para te impedir. Quantas vezes eu fui rejeitado em lugares que eu trabalhei quando era adolescente, porque eu falava de Jesus, as pessoas me odiavam, e eu não sabia por quê, e sofria com isso. A minha alegria com Deus era tanta que eu não estava nem aí para quem me tirava. Mas olha só, até o verso 12, diz assim, olha, mas, verso 8, opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Olha aí, a manifestação do inimigo. Verso 9, olha agora aqui, presta atenção aqui, meus irmãos. Olha aqui, Deus pode usar você para dar uma sapecada nos de fora. Pode sim, está na Bíblia. E o evangelho aqui é de Jesus Cristo. Todavia Paulo, ou melhor, Saulo, também chamado Paulo, cheio, e ainda cheio do Espírito Santo. Então, para você dar uma sapecada nas pessoas, tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo, porque se você não estiver cheio, você arrebenta com a pessoa. Então a exortada aqui tem que ser pelo Espírito Santo, senão a gente arrebenta com as pessoas. Fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo,
mas é isso mesmo. Ó filho do diabo. Você está aí? Então vai escutando aqui. Vai escutando aqui. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Presta atenção aqui. O diabo não tem compromisso com você. O diabo não tem compromisso com Deus. O diabo, ele quer cegar o entendimento das pessoas. Ele usa o mundo e potencializa o mundo, porque o mundo é jaz e espera uma porta aberta das inclinações da carne para entrar dentro de você. Em Efésios 2 vai dizer assim, que nós somos, outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o principado, o príncipe da potestade do ar, e segundo as inclinações da carne. 3 inimigos, um interno, inclinações da carne, um externo, o mundo, e um espiritual, Satanás, o destruidor. Satanás só vai ter chance com você quando você começar com a carne e dar chance para o mundo. Porque se você vê o capeta, ou você foge porque ele é muito feio, ou você entra na dele porque ele é muito lindo. Porque ele vai usar o mundo, ele sempre faz através de alguma coisa. Ele nunca quer aparecer para você. Ele sempre se esconde, ele não é verdade. Ele é uma mentira. O que é que ele faz? Ele sacode o mundo, apertando você. Por isso que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo que Satanás está governando até agora. Eu coloquei meu Espírito Santo nesse mundo para dar limite para o mal não ser tão mal assim, para o mal não ser tão mal como ele quer ser mal. Então quando a gente acha que o mal está governando o mundo, Deus colocou o Espírito nesse mundo para controlar Satanás. Não acontece, só nós somos arrebentados nesse mundo porque o Espírito cuida de você e de mim. Controla o mal para não deixar o mal ser tão mal como ele queria ser. O mundo vos odeia, não quer nada com você. Então ele espera uma porta aberta da carne, do pecado dentro de você, para ele poder entrar com o mundo e ele por trás junto do mundo, aonde te possui. Ele inflama o mundo dentro de você e te engana. A igreja tem que ter homens como Paulo, Saulo, homens e mulheres cheios do Espírito, que podem identificar aonde for, homens, mulheres do diabo nesse mundo, e poder dizer assim: olha, ó filho do diabo. E olha, quem é que falou isso para Pedro? Quem é que falou isso para Pedro? Arreda daqui, ô Satanás. Por quê? Porque às vezes nós deixamos, na nossa autossuficiência, querendo libertar Jesus, proteger Jesus, tirando da cruz, porque é isso que Satanás faz, ele quer tirar você do caminho da cruz. Aí Jesus identifica e fala assim: olha, sai daqui, Satanás, porque você cogita as coisas da carne, você não cogita das coisas de Deus. Por isso que eu falei, Satanás não tem compromisso com você, filho de Deus, e nem com Deus. Está aqui, ó, parece que não tem graça nenhuma aqui, não tem graça nenhuma aqui, tem exortação. E olha só o resultado: pois agora, eis está aí sobre ti a mão de quem? De Satanás? Não, a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, olha aí, através de uma situação aparentemente difícil, mas que guiada pelo Espírito Santo, por um homem de Deus, olha só o que causou, olha o resultado. O procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina de quem? Do Senhor. Meus irmãos, é essa ousadia, essa coragem que está faltando para a igreja. Homens que têm coragem de dizer assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Cara, eu não posso falar, mas qualquer dia eu falo para você.
Parece que Deus prepara o cenário justamente para chegar onde eu quero chegar. As afrontas. E eu tenho que... Irmãos, aí, chega no 13, missão para os judeus novamente. Missão para os judeus novamente. Olha o verso. Que oração, gente? Vixe. Não tem problema se eu terminar. Se for o caso, dia 20, eu acho que eu prego novamente, se Deus quiser. E se os irmãos deixar. Aí eu vou dar continuidade. Mas vai desse jeito, para poder dizer para vocês o desenvolvimento. Deus faz assim, ó. Sai daqui e vai para cá. Vai para lá, vai para cá. Vai para cá também, vai para cá, e chega aqui também, aí chega de novo aqui. Situação inicial, uma situação final. É o que vai acontecer do capítulo 13 até o capítulo 14. Deus usa de forma centrífuga e poderosa, como gerações. Geração no grego, no hebraico é isso, aqueles que rodam, aqueles que continuam no movimento de Deus. Geração eleita, geração que se movimenta segundo o vento de Deus, o vento do Espírito, roda, está no relógio de Deus, está no tempo de Deus. É muito bonito você enxergar o movimento que Deus quer fazer através da igreja. No verso, eu não vou ler essa parte não, que é muito grande, mas do verso 13 até o 43, missão para os judeus. Aí, verso 44 a 52, missão para os gentios. Aí do 14, capítulo 14, do 1 ao 7, missão para os judeus. Aí do verso 8 e 18 do capítulo 14, missão para os gentios. Aí no verso 24 e 28 do capítulo 14, em Antioquia da Síria. Volta novamente para cá. Volta onde esses caras saíram autorizados. Por isso, olha aqui que eu coloquei aqui, ó. Todo projeto que começa com Deus, onde há uma igreja disposta, presente e espiritual, Deus processará e concluirá seus propósitos. Entende uma coisa? Quando o projeto começa com Deus, aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. Quando Deus começa, Ele começa, e tem uma igreja, um corpo que dá movimento para Ele visível neste mundo, porque o movimento visível de Deus nesse mundo somos nós, a igreja. Uma igreja que é capacitada pelo Espírito, movimentada pelo Espírito Santo, tem autoridade, porque tem homens, profetas, mestres, homens que Deus pode contar, e Deus não fará nada se Ele não encontrar o seu homem, a sua mulher. Sabia disso? Deus não faz nada sem antes encontrar um homem. Deus precisa de um homem, de uma mulher, para fazer algo. No meio de uma geração perversa, adúltera, cheio de mal, Deus encontrou, Deus achou graça aos olhos, ou melhor, Noé achou graça aos olhos de Deus. E com Noé construiu uma arca para a salvação de sua casa. Deus precisa da tua disponibilidade, amém? Da tua disposição. Pelo menos para ser um homem íntegro na sua casa. Uma mulher íntegra. Uma mãe, uma esposa, uma filha, uma serva de Deus. Rapidamente, mas assim, ó. A missão vem de Deus. O eterno Deus, que em Cristo Jesus cria e fundamenta a sua igreja, capacitando-a pelo poder e autoridade do Espírito. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós. Começa com Deus, e Deus faz começando com uma igreja, numa cidade. Olha aqui, verso 1. Havia uma igreja em Antioquia. Se Deus tem uma igreja de Deus aqui em Amarília, então Deus vai começar com essa igreja. Amém? Qualquer lugar, Deus vai começar com essa igreja. Então, olha só, todo projeto da igreja é para a glória de Deus, com o fim de manifestar essa glória aos de fora. Ou seja, a igreja cumpre seu caráter de sair para o externo, porque o seu Criador a criou para isso. Efésios 3, agora vocês vão ver onde está fundamentado que Deus quer usar a igreja, não vai usar outro órgão não.
Efésios 3, por favor, eu vou terminar com isso. Efésios 3. Efésios 3, eu vou terminar com isso. Depois outro dia, se Deus quiser, eu vou continuar isso. E quem quiser vir para ouvir, vem. Verso 1 do capítulo 3 de Efésios, presta atenção. Por esta causa, eu, Paulo, aqui vai ter uma transição agora. Na verdade, ainda ele está dentro da esfera, ou melhor, dentro do plano teológico, doutrinário de exposição. No capítulo 4, aí que ele vai começar a apertar, dizer assim, agora é a hora de agir, igreja. Primeiro estou dizendo quem você é, para depois dizer o que você vai fazer. E olha só o verso 1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. É esse homem que foi sendo preparado lá em Corinto, lá em Antioquia. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Olha aqui, por que graça? Porque até então, Deus tinha tido misericórdia de Paulo, porque matava os cristãos. Aí Deus preparou e segurou Paulo até o caminho de Damasco, e concedeu para ele aquilo que ele não merecia. Graça. Agora ele entendeu a graça que me foi confiada. Aí está a graça de ser um homem correto, de obedecer, de fugir da mentira. É diferente de quem vive despencando e lidando com a graça de forma... Não dá. Desculpa, irmãos. Por isso que existe uma misericórdia para os escolhidos. O fato de eu estar no ambiente da graça me faz ver o grande amor que eu fui amado, e isso me constrange a obedecer cada vez mais esse Deus. Me esforçar sim, porque é me dada a graça para sofrer por causa dele, mas é me dada a graça também de obedecê-lo. Verso 3, pois segundo uma revelação que me foi dado conhecer um mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Está aí, ele está falando da igreja em Cristo, o qual em outras gerações, acabei de dizer isso, não foi dado conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são cordeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Só o Evangelho une gerações, só o Evangelho une raças, tribos e nações. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios, e ali já estava acontecendo, olha aqui, ele pregou aos gentios, pregou para os judeus, pregou para os judeus, pregou para os gentios, e foi indo, ele foi experimentando, chega uma hora que ele afunilou, eu sou chamado para os gentios. Precisei aprender com os judeus sim, mas eu também aprendi a amar os gentios. Eles dão menos trabalho, porque pregar para judeu é difícil. Gentil não sabe nada sobre Deus, sabe sobre deuses que não são Deus, mas judeu não, judeu tem uma promessa, judeu tem uma concepção muito séria do Deus único. Deus usou Paulo para dizer assim, agora vai para os gentios, porque eu vou te usar o mundo. Por isso que Paulo falou assim, olha, eu poderia ser usado poderosamente para os judeus, porque eu tenho capacidade intelectual, religiosa, tudo, mas tudo isso eu coloquei como esterco, eu joguei fora todos os meus diplomas, para ver se eu ganho alguém para Cristo. Por isso que agora ele fala assim, eu me rebaixo, para falar com os gentios, o mínimo para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vou terminar com isso aqui. Por que a igreja, Deus quer contar com a sua igreja? Uma igreja presente numa cidade é a chance de Deus transformar essa cidade. Aqui vou terminar. A mim, menor, verso 8 do capítulo 3, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora, presta atenção, olha o verso 10, aí a revelação, para que, pela
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados, potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Meus irmãos, terminando com isso, Deus quer nos usar nessa cidade, amém? Nós temos a garantia da presença do Espírito Santo, já foi derramado nesse mundo. O Espírito Santo já está disponível. Era diferente no Antigo Testamento, quando esporadicamente ele se manifestava numa vida. Agora, o Espírito Santo está usando pessoas para falar em línguas, em outros idiomas, para falar do amor de Jesus para outras pessoas. E Deus conta com você, membro deste corpo, não menos importante porque é pequenininho, porque está escondido, mas porque você tem uma função, e pode ter certeza, todo corpo que funciona bem, realiza bem, amém? Deus te abençoe, sinta-se amado por Deus. Olha aqui, até a tua conversão, a misericórdia te preservou, você não recebeu aquilo que você merecia, condenação, só que um dia a graça de Deus veio, a misericórdia preparou você um encontro com a graça, que deu para você aquilo que você não merecia, aquilo que você não merece, e agora, ela te salvou. Está na hora de você viver no ambiente da graça, cercado continuamente. Noá, graça, Noé é NH, graça é HN, aquele que era continuamente cercado, Deus continuou cercando ele continuamente. Deus só cumpriu o caráter de Noé nele. Você vai ser aquele que vai ser cercado por uma arca, e essa arca representa Cristo na sua vida, para a salvação da sua casa. Meus irmãos, vamos mudar de postura, amém? Vamos avançar como igreja? Deus quer nos usar para fazer barulho e movimentar essa cidade em nome de Jesus. Não é para disputar com outras denominações, nós não vamos entrar nessa não. A nossa luta não é de divisão, meus irmãos, a nossa luta é contra o inimigo, amém? E a gente precisa avançar. Vamos ficar em pé? Eu teria algo mais para falar, mas eu sei que foi suficiente. Depois de uma pregação, sempre fica a ideia de uma exortação, de um encorajamento, para que você se coloque para se movimentar segundo a vontade de Deus, certo? Então não tenha medo de Deus te usar. Eu falei na última vez aqui, quanto tempo que Deus não te usa para pregar o evangelho para alguém, para ministrar uma vida, para discipular alguém? Isso não é só função de pastor não, meus irmãos, é nossa função. Dói, pesa, a gente sofre pra caramba, a gente se envolve, somatiza, mas é o que dá sentido. Deus está te usando, você está se envolvendo. Se você começar a experimentar esse tipo de sofrimento, você vai ver que esse sofrimento vai dar sentido para a sua vida, e você vai começar a dizer, não, estou gostando da ideia, porque foi me dada a graça de padecer por causa de Jesus Cristo, foi me dada a graça de padecer também, sofrer por causa de Jesus Cristo. Então se coloca à disposição para ser um professor, onde você pode proclamar o evangelho, princípios e valores para essa geração, um advogado, um médico, veterinário, um TI, sei lá, os MD, os LCD daqui, sei lá, os que têm PhD, qualquer coisa. Deus pode te usar, meu irmão. Avancem. Deus quer usar a sua igreja, no nome de Jesus, amém? Vamos cantar, vamos entoar esse cântico. Depois eu vou orar no final. Permita que o Espírito sonde você. Me conhece.
Se coloca como um instrumento na mão de Deus. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, solta-me. Diga isso para o Senhor, por favor, pela fé, e Ele vai fazer isso, tenha certeza disso. Transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus, a pergunta é: por que nós não desejamos mais ser usados por Ti, Deus? Por que você não tem vontade de ser usado por Deus? Uma fome, uma sede. Deus, me usa. Você tem medo talvez. O medo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo. A gente diz eis-me aqui para Deus porque a gente está sendo amado por Deus. E Deus nos ama tanto, a gente é a graça irresistível. Diga essa semana: Deus me usa. Você vai ver, Deus vai aparecer e vai colocar alguém no seu caminho. E depois você vai contar essa história para mim. Por isso, Deus, eu peço que a igreja sim seja uma igreja movimentada pelo Teu Espírito, Deus. Arranja trabalho para a gente. Deus, dá trabalho para esta igreja, Deus. E que esse trabalho seja o trabalho autorizado pelo Espírito para servir ao Senhor. Um trabalho onde a oração e jejum, como foi falado aqui, aonde o Senhor nos chama e o Senhor nos libera enviando. Pai, que venha trabalho sobre nós, trabalhos com significado, com propósito, que está dentro do projeto, do processo e do propósito do Senhor. Movimenta os Teus filhos, Pai. Primeiro comece dentro do coração dos meus irmãos, e que com isso comece a irradiar dentro das suas casas, e logo, Pai, começando dentro de casa, possa entrar nos trabalhos, nas escolas, faculdades, universidades, nos clubes, nos supermercados, na rua. Usa, Deus, e que o Senhor possa produzir uma revolução espiritual na vida dos meus irmãos.
Enche cada filho, cada filha aqui em nome de Jesus. Espírito Santo, preenche, acha um lugar para preencher e capacita cada um aqui, Deus, em nome do Senhor Jesus, para avançar nesses dias, Deus. Porque nos últimos dias, quem está se limpando vai se limpar cada vez mais. Mas quem está se sujando vai se sujar cada vez mais. Deus, purifica a tua igreja, limpa a tua igreja, e nos faça uma igreja pronta para ir em frente, a multiforme sabedoria do Senhor. Uma igreja colorida. Multiforme significa poli por quilos, multicolorido. Cada um aqui tem uma referência de cor na glória do Senhor. Por isso, Pai, cria o cenário, pinta o cenário conforme o Senhor quiser, para esta igreja aqui em Marília, em nome de Jesus. Usa os teus filhos, Deus, poderosamente, e usa as cores do teu poder aqui sobre a tua igreja em nome de Jesus. Recebe a glória deste momento, e que o povo de Deus receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com você hoje, até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.